Supremo Tribunal Federal quebrou o sigilo do filho do presidente. Então, já em janeiro, né? Em janeiro. Né? Muito antes do que aconteceu hoje. Muito antes do que aconteceu hoje, baseado num pedido da Polícia Federal. Então essa é a história. E aí tem conexões, eu falo com esse delator. Hoje eu falei com ele. Em janeiro eu fiquei 1 hora conversando com ele. Ele pede para não falar o nome, sempre, mas está aí, quem quiser divulgar. Mas eu vou manter meu compromisso com ele. Ele coloca que o Careca pagava mesada, R$300 mil, para ter um acesso ali nessa área de influência. Lewandowski saiu, não é porque ele foi o pior ministro da Justiça da história do Brasil. Ele saiu porque o filho dele estava envolvido recebendo dinheiro no caso do Banco Master. Ele estava recebendo dinheiro dessas fundações que estava roubando os velhinhos. O dinheiro era roubado dos velhinhos, passado para o escritório do filho Lewandowski, com Lewandowski blindar a situação. Cara, gente, nem a máfia na Itália, no seu mais alto grau de controle estatal, chegou perto do que o crime organizado fez no Brasil. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Deputados pedem prisão preventiva de Lulinha. É isso mesmo. PGR foi acionada por 47 parlamentares. Solicitação também inclui extradição da Espanha, cancelamento de passaporte e o uso de tornozeleira eletrônica. A Procuradoria-Geral da República foi acionada por 47 deputados federais que pedem a prisão preventiva de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, por suposta participação em esquema de fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Ele é filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A representação apresentada por Rosângela Moro e subscrita por parlamentares DPL, republicanos, PSD, PP e União Brasil também requer a abertura de investigação formal e a adoção de medidas cautelares. Os deputados pedem a inclusão do nome do investigado na difusão vermelha da Interpol, início de processo de extradição junto à Espanha, cancelamento de passaporte e eventual uso de tornozeleira eletrônica. O documento sustenta que Lulinha teria atuado como sócio oculto do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontado como operador financeiro do esquema de fraudes do Instituto. Os deputados destacam que Lulinha transferiu residência para Madrid, capital da Espanha, em 2025. Para os autores, a permanência no exterior representa risco à aplicação da lei penal. A representação argumenta que haveria possibilidade de evasão para países sem tratado de extradição, além de risco de instrução criminal. Caberá ao Ministério Público Federal decidir sobre eventual abertura de investigação e análise das medidas pedidas. Agora, o grande fato do dia, mais do que essa briga, é o André Mendonça ter entendido que os argumentos da Polícia Federal para a quebra de sigilo do filho do presidente da República estavam dados. Então, esse é o principal. O Supremo Tribunal Federal quebrou o sigilo do filho do presidente. Então, já em janeiro, né? Em janeiro. Né? Muito antes do que aconteceu hoje. Muito antes do que aconteceu hoje, baseado num pedido da Polícia Federal. Então, essa é a história. E aí tem conexões, eu falo com esse delator. Hoje eu falei com ele. Em janeiro eu fiquei 1 hora conversando com ele. Ele pede para não falar o nome, sempre, mas está aí, quem quiser divulgar. Mas eu vou manter meu compromisso com ele. Ele coloca que o Careca pagava mesada, R$300 mil, para ter um acesso ali nessa área de influência. Agora, as defesas, os advogados dizem que isso não ocorria, que esse cara não tem credibilidade, por aí vai. Mas a história é essa, e esse é o possível tamanho do estrago. E nas mensagens, na quebra de sigilo do Careca, do INSS, tem ele fazendo uma menção a um pagamento ao, abre aspas, filho do rapaz. E aí a CPI e muita gente dos investigadores também acreditam veementemente que o rapaz é o Lula, e o filho do rapaz, portanto, seria o Lulinha. Você, o Leandro e o Daniel, de uma forma ou de outra, mencionaram como cresce nesse momento da campanha eleitoral o fator corrupção e a mancha que isso dá na imagem do governo, não foi, Leandro? Se a gente partir disso, que a corrupção, como está indicado nas pesquisas, inclusive, tem uma relevância muito grande
na cabeça do eleitor, como é que ele vai formar o voto dele. Aí tem um outro elemento hoje. O presidente da Câmara dá uma entrevista ao vivo para o site Metrópolis e sai defendendo o ministro Dias Toffoli, que é um dos nomes, junto do nome do ministro Alexandre de Moraes, que arrastam o STF uma crise de credibilidade, que a gente vem cobrindo. As duas coisas estão interligadas. Escândalo do INSS está na mão do ministro Mendonça. Master, com o ministro Mendonça. Aí vem o presidente da Câmara e faz uma defesa em público do ministro Dias Toffoli e ainda põe a culpa na imprensa. Diz que o Toffoli fez tudo certo, a imprensa que tem sede de sangue. A imprensa que, nesse caso, vem cumprindo muito bem o seu papel. Estou falando de imprensa em geral. Na opinião do presidente da Câmara, é culpada pela fama do Toffoli, Leandro? Interessante, William, porque não só o presidente da Câmara, mas outros presidentes de partidos de centro têm ido na mesma linha, se solidarizando com o ministro Dias Toffoli. Agora, olhando talvez e voltando um pouco para as pesquisas e para o lado eleitoral, que não tem como, né, não deixa ser o eixo de discussão, né? Falaram aqui de expectativa de poder, acho que foi o Caio. A questão da corrupção será central, é fato. E o eleitor de centro, o eleitor independente, é quem definirá provavelmente o resultado. Dado interessante, o Flávio, além de crescer nas pesquisas, né, se me lembro bem, ele tem diminuído a rejeição. Então, o ponto será, né, chegado o momento da eleição e da campanha principalmente, entender como essa agenda de corrupção impactará no que nós até recentemente entendíamos, né, uma reeleição bastante bem encaminhada do presidente Lula, apesar, obviamente, da polarização e dos imprevistos que uma campanha e que o ano de 2026 podem ter. Mas, por alguma questão, a gente imagina corporativa, evidentemente, e de interesses políticos, o centro está colocando de alguma forma, está se vinculando de alguma forma ao caso Master e obviamente tem motivos, provavelmente, para se comportar ou se posicionar dessa forma. Se você pensou que o dia tinha chegado no auge com a quebra de sigilo bancário do Lulinha, que é envolvido no esquema do INSS recebendo R$300 mil por mês do Careca, você não conhece o PT. Antes do dia acabar, aparece mais um escândalo envolvendo gente do PT. Dessa vez, o ex-ministro do STF, esse aqui, ó, Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski saiu do STF e foi trabalhar como consultor para o Banco Master. Curioso, né? E logo na sequência, ainda recebendo do Banco Master, foi trabalhar como ministro da Justiça. O ministro que deveria combater o crime no Brasil. Esse mesmo, Lewandowski foi o que negou a participação da Polícia Federal na ação lá no Rio de Janeiro, com a Polícia Militar de lá, que foi um grande golpe, né, para as facções criminosas. Ele negou, mas não é isso que eu quero falar. Esse cidadão aqui, enquanto ministro da Justiça, estava recebendo mesadinha do Banco Master. Mas o caso dele ficou famoso um pouco antes disso com o filho. Olha que curioso. Peraí. Moraes tem a esposa, Lewandowski tem o filho. Olha o que aconteceu lá atrás no escândalo do INSS. Filho de Lewandowski é alvo de CPMI, alvo da CPMI do INSS por suspeita de blindagem em fraudes. Que curioso, né? O filho dele é impressionante. Onde tiver algum crime de grande porte acontecendo, o filho dele vai estar lá para defender o criminoso. O filho dele está envolvido nesse esquema do CPMI do INSS e também no Banco Master. Mas o que eu quero te falar é isso aqui, ó. Escritório de Lewandowski recebeu 5 milhões do Banco Master por serviço de consultoria. Tem mais, continuando. Master pagou 5 milhões a escritório de Lewandowski já como ministro. Aí o Alfredo Gaspar vai lá agora, acabei de receber o vídeo aqui, ó, na CPMI do Banco Master e mostra como que era profundo a ligação entre Lewandowski, que era ministro do STF, filho dele, e o roubo do INSS.
SEBAP, AMBEC, ANSBRAS, roubaram 850 milhões do povo sofrido brasileiro. Para onde foi uma parte desse dinheiro? Não mesmo. Para o escritório do filho do ministro do STF, ministro da Defesa, quando ele era ministro da Segurança Pública. Quanto? Aí vocês contam aí e vão descobrir. Mas sabe por que parou? Sabe por que parou? Sabe por que parou? Parou. No dia 22 de abril de 2025, pagamento. Um dia antes da operação. Me diga uma coisa. Aí diga uma coisa. Agora diga. Se fosse eu, estaria preso. Eu, Alfredo. Eu também. Estaria preso. Se eu botasse o meu filho para advogar, enquanto eu tinha o dever de investigar. Aí deixa eu lhe dizer. Rapaz, isso aqui era em plena investigação pela Polícia Federal dessas associações criminosas. Só parou exatamente um dia antes da operação deflagrada. Aí diga, isso é um país sério? Isso é um país que merece respeito às autoridades constituídas? O chefe da Polícia Federal, ministro Ricardo Lewandowski, estava num birô, um olho apontando para a investigação e outro olho vendo o filho receber dinheiro das entidades investigadas. Tá que pariu, gente. O Brasil virou um cabaré. Foi assim no Master, foi assim na Carbono Oculto, foi assim aqui. Isso não está certo. O filho dele também estava recebendo dinheiro dos caras lá investigados da Carbono Oculto. Isso não é possível. Interrompeu, não era tudo legal, não era tudo bacana, não era tudo prestação de serviço. Se era, por que interrompeu? Pelo amor de Deus. E é assim, você tem advogado enquanto não é descoberto. Depois que você é descoberto, manda o advogado embora. Eu pensava que fosse o contrário. Boa, Gaspar. Boa. Você tem advogado para resolver os problemas quando os problemas aparecem. Nesse caso, não. Ele pagava advogado para o ministro da Justiça não fazer investigação contra ele. Tá aqui. O que é que me parece isso aqui? Rapaz, a gente tá lascado. Controladoria Geral da União, Polícia Federal está em cima, só tem um jeito. Vamos nos cercar de prestígio. E quando a bomba estourou, acaba o pagamento. Depois que a bomba do mastro estourou, não deu mais para ficar no ministério. Eu acho isso muito grave, eu acho muito ruim, e são esclarecimentos que a República precisa. É por isso que o Lewandowski abandonou, e ele abandonou mesmo, tá? O Ministério da Justiça. Ficava aquela dúvida, né? Ele falava que era porque não estava sendo respeitado pelos lulistas, os petistas, estava tendo sabotado. Não é. Lewandowski saiu, não é porque ele foi o pior ministro da Justiça da história do Brasil. Ele saiu porque o filho dele estava envolvido recebendo dinheiro no caso do Banco Master. Ele estava recebendo dinheiro dessas fundações que estava roubando os velhinhos. O dinheiro era roubado dos velhinhos, passado para o escritório do filho Lewandowski, para o Lewandowski blindar a situação. Cara, gente, nem a máfia na Itália, no seu mais alto grau de controle estatal, chegou perto do que o crime organizado fez no Brasil. O cara era, vou falar de novo, o cara era ministro da Justiça. Ele era o cara encarregado de combater o crime no Brasil. Antes disso, ele era ministro do STF. Então agora nós temos Moraes, Lewandowski, Dias Toffoli. O que é isso? Todos escolhidos por quem não? Moraes foi escolhido pelo Temer. Mas Toffoli e Lewandowski escolhidos pelo PT. Nossa Senhora! O senador Eduardo Girão pisou e humilhou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao vivo. Você vai assistir a isso, é um dos vídeos históricos que a gente tem que colocar aí nos anais da história do Brasil. E em seguida eu vou te mostrar o melhor vídeo da semana, você vai assistir aqui comigo. Então são dois vídeos campeões que eu vou te mostrar agora.
Olha, eu não vou falar mais nada até você assistir comigo a esse primeiro vídeo absurdo, incrível, que vai te deixar lá em cima, vai fazer se sentir representado. Então, sem mais delongas, bora pra ele aqui que depois eu tenho um monte de notícia boa pra você. Eu tô há 7 anos aqui, o senhor sabe, e nunca tinha visto um mês de fevereiro com plenário fechado como aconteceu. E quero manifestar, com todo o respeito à sua pessoa, que eu respeito, mas como presidente dessa casa, revisora da República, o senhor tem falhado muito. E eu quero lhe fazer um pedido aqui. Gente, por que o Alcolumbre deixou a casa fechada? Porque ele tá com medo da CPI do Banco Master avançar, ele não quer pressão para instalar a CPI. E por que ele não quer? Você vai descobrir. Talvez o último, talvez o da hora derradeira minha, mas eu quero lhe fazer um pedido. O senhor não tem como tapar o sol com a peneira com relação ao maior escândalo, a maior fraude do sistema financeiro do Brasil. O senhor tem 51 colegas seus aqui que assinaram a CPI há 3 meses quase. Gente, 51 senadores e 81, ampla maioria que assinou pedindo a instalação, fora os deputados. Na sua mesa. Que eu lhe cobrei antes do recesso. Tá aí pro senhor abrir. A gente não precisa de atalho na CPI do crime organizado, na CPI do INSS, na casa. Porque o que está acontecendo? Como não instala a CPI do Banco Master, os senadores passaram a pedir diligências na CPI do crime organizado, na CPMI do INSS, para tentar avançar e trazer à tona a sujeirada desse caso do Master que envolve os ministros do Supremo. Cai fazendo a subcomissão, isso não está certo, presidente Davi Alcolumbre. Esse escândalo merece uma CPI ou CPMI própria. O deputado Carlos Jordi conseguiu um número recorde de assinaturas para essa CPI. O Brasil quer, e não é só gente de direita, de oposição, contra governo, a favor do governo, não. Furou a bolha. Finalmente, a mídia tradicional do Brasil acordou e quer saber como o brasileiro me cobra, o cearense, a essa questão do Banco Master. Outra coisa, que o senhor não pode mais, não tem mais como o senhor botar embaixo do tapete. Não faça isso com o Brasil. O senhor tem filho. O senhor tem uma esposa, aliás, uma pessoa que faz obra, e eu sou testemunha social. Cara, como que se sente o filho e a esposa, a família de Davi Alcolumbre, vendo ele tentando, fazendo de tudo para enterrar o maior escândalo da história do país envolvendo a cúpula do judiciário? Aprecia os trabalhos de pacificação? Não faça isso com o Brasil. O senhor está na presidência do Senado Federal. O senhor tem que abrir um impeachment. Esse é o nosso trabalho. Essa casa tem 200 anos. É só a gente que pode fazer isso. Robustez de material, você tem 129 milhões de razões para abrir o impeachment do Alexandre de Moraes e abrir o impeachment do Dias Toffoli. Isso vai abrir um precedente, e daí? Qual é o tipo de paz que o senhor quer? É a paz da indiferença? O senhor sabia que a paz da indiferença é exatamente o oposto da paz? Por que o Girão está falando isso? O lema do Girão é paz e bem. E o que ele está dizendo é que a indiferença em relação à injustiça é o oposto da paz. É o oposto da paz, o que o senhor está fazendo com o Brasil? A paz é ação, é justiça. Claro. E o senhor está com a solução na mão, não é de hoje, mas eu acho que a gente chegou na data limite, presidente. E eu lhe encerro dizendo o seguinte: senador Espiridião a mim, tem uma CPI da Vaza Toga. Há meses eu perdi foi a conta de quando é que ela foi dada entrada com o número de assinatura. O senhor também não abre. O senhor não tem o direito, até porque chegou no seu estado o escândalo do Banco Master, 400 milhões de reais. O senhor... Do que ele está falando aqui? O presidente do Instituto de Previdência do Amapá é liderado, é chefiado por alguém indicado para o Alcolumbre, e lá tem o irmão do Alcolumbre no conselho. E olha o que esse conselho fez, investiu, olha o que esse instituto fez, investiu 400 milhões de reais em títulos podres do Master. Devia ser o primeiro a chegar e dizer, vamos atrás disso, vamos investigar isso. E eu espero que o senhor faça isso, porque o Senado não é para estar a serviço de quem quer que seja. O Senado é uma casa que tem que ser respeitada e não está. O Senado está desmoralizado, presidente Davi Alcolumbre, estou lhe dizendo, olhando nos seus olhos. E o senhor é um dos responsáveis, talvez o maior, porque teve o senhor primeiro, 2019. Olha a cara dele, impagável essa cara. Que o senhor prometeu que ia acabar com o segredismo da República, e o senhor que fez o sigilo do careca de 100 anos do INSS, que roubou os velhinhos e aposentados, foi o senhor que fez isso. O senhor tem a faca e o queijo na mão. Desde 2019, passou para o presidente Rodrigo Pacheco, voltou para o senhor. Não faça isso com o nosso Brasil. Nós estamos numa degradação moral sem precedentes e o senhor pode apenas cumprir o seu papel. Vai lá, instala a CPI, o CPMI do Banco Master e abre um processo de impeachment que o Brasil será outro para os nossos filhos, para os nossos netos. Isso aí. Uhul! Aplausos, pessoal, aplausos! Quando eu vi isso aí, eu escrevi pro Girão com um monte de aplausos e disse, orgulho demais de ser seu amigo. Você me representa. Ah, esse Girão é demais, é demais.